Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um quadro do Pode Empreender e hoje estamos com essa mamãe maravilhosa, Gabriele. Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em vir contar um pouco mais da minha história, da minha empresa e um projeto tão lindo, né? Aqui na nossa região, um podcast sobre empreendedorismo feito por mulheres, então gratidão por estar aqui. Obrigada, parabéns, Gabi, por estar grávida, pelo teu empreendimento. Obrigada. Vamos às perguntas, então. Quando que tu começou, assim, um amor pela fotografia? É longa data. Já são quase 15 anos de fotografia. E essa história começou na minha adolescência, contato com as primeiras câmeras, revistas de fotografia. E aos 14 anos eu já estava trabalhando sem nem perceber que eu estava começando um negócio na área da fotografia. Então já se vão aí 1,5 décadas fotografando. E a fotografia ela sempre foi um canal aberto constantemente para deixar fluir as minhas emoções, os meus sentimentos. Então a gente pega ali aquela fase da adolescência, o início da vida adulta, e eu usando sempre a fotografia para deixar fluir tudo isso que eu tinha dentro de mim. Então foi isso que trouxe para minha fotografia essa pegada com tanta emoção, com tanto sentimento e que sempre agradou muito os meus clientes, né? Que não é só uma foto esteticamente bonita, mas uma foto que conta uma história e que tem muita emoção. Então que carrega a tua criatividade também, né? Sim. Carrega minha identidade, minha criatividade e é muito legal isso quando o fotógrafo consegue imprimir na sua foto quem ele é. Então tu tá rolando o feed, tu sabe quando é uma foto minha, quando é uma foto da fulana, da ciclana, porque tem a cara dela. Eu consigo identificar super quando a foto é da Gabi, assim, às vezes eu penso, essa pessoa, tipo, uma pessoa bem aleatória, assim, que parecida com a da Gabi, daí eu vou olhar, foi a Gabi. Bem assim mesmo. E o estúdio hoje é em Campo Novo, né? Isso. Mas eu sei que tu já rodou esse Brasilzão aí. Conta pra nós um pouquinho da história. Vou dar vamos dizer assim, do começo. Eu nasci em Campo Novo, mas fui para Porto Alegre muito cedo. E lá que eu comecei, então, meu contato com a fotografia, a minha formação na área da fotografia e o meu negócio. Lá eu trabalhava muito com eventos, aniversário infantil, batizado, formatura. Estava sempre nas faculdades fazendo aqueles festões de formatura com equipe. Cheguei a ter mais 2, 3 fotógrafos trabalhando comigo. E fazia bastante ensaio externo, na época eu não tinha estúdio. Aos 21 anos eu decidi voltar para cá, para estar mais perto do meu pai, para ficar mais perto da família, né? E eu dizia que eu nunca ia morar em Campo Novo, que eu nunca ia trabalhar com meu pai, pois fiz tudo, né? Morei em Campo Novo. Paguei com a língua. A gente paga. Morei em Campo Novo, trabalhei na empresa do meu pai, ele tem mercado, marcenaria, enfim. Eu construí minha casa, casei, engravidei, tive a Nina, construí um estúdio, tudo em Campo Novo, que era onde eu dizia que eu nunca ia, né? Criar raízes. Ia voltar. Tô lá até agora. Mas daí mais ou menos essa é a história. Hoje a gente tem um estúdio localizado nos fundos da minha casa. A gente construiu um prédio fazem quase 3 anos. E fiz ele do jeitinho que eu sempre sonhei para entregar não só uma foto legal, mas uma experiência gostosa também para as mães, para os pais, para as crianças, né? E principalmente para eu poder estar perto da minha filha, que foi o motivo pelo qual eu abri o estúdio. O motivo principal. O motivo principal, a Nina. A Nina. Ai, conta um pouquinho pra nós, assim, essa parte de ser mãe e ser empreendedora, né? Que nem tu falou, tu optou por colocar o estúdio na tua casa justamente pra poder ficar mais perto dela. Sim, perrengue, né? Perrengue. Ser mãe e empreender. Construção no meio. Gente, uma obra no meio da pandemia, com a criança em casa, foi o tendel. Mas, bom, por onde é que eu começo? Quando eu, lá na adolescência, pensava na minha família, no meu futuro, eu dizia, bom, vou ser fotógrafa porque eu vou poder estar perto da minha família, vou poder estar perto da minha filha. Então, quando essa família foi se construindo, foi se desenrolando, eu precisava organizar o meu negócio para poder ser uma mãe presente, para poder ser uma mãe, a mãe que eu queria ser, né? E não foi fácil, teve o período da pandemia, que a Nina era pequena, então a gente se revezava entre o horário que eu ia trabalhar, o horário que o Micael, meu marido, ia trabalhar, e foi muito difícil esse começo. Mas passando isso, que daí a gente tem a escola para auxiliar, a gente tem a rede de apoio, os avós e tudo mais, vai ficando mais tranquilo. E conforme os filhos vão crescendo, eles vão ficando mais independentes, mais autônomos. Então a Nina hoje, com 4 anos, já participa dos ensaios. Faz careta para as crianças rirem para as fotos. Que amor! Ela tem uma câmerazinha, lembra aquela Cybershot que a gente usava? Sim. Atrás? Ela tem uma, dela pega as coisinhas e faz os cenários dela e fica tirando foto. Ai, que fofa! Daqui a pouco ela vai estar fazendo os bastidores dos ensaios.
Ninguém segura essa criança. Então é um desafio, mas é muito gostoso ter o teu filho ali perto, sabe? Conhecendo o teu trabalho, admirando o que tu faz, querendo se inspirar e te copiar, então isso é Tu fala tanto em criar memórias afetivas e sem querer, ela também tá criando essas memórias ali junto contigo, né? Sim. Que bonito isso. Sim, para que eu choro. E qual que é o teu carro-chefe? Hoje nós somos um estúdio fotográfico especializado na fotografia materno-infantil, que é desde a gestação, alguma coisa de parto. Agora eu vou ter que dar uma segurada na agenda de partos, porque daqui a pouco eu vou parir, né, gente? Então tem que dar uma segurada. Mas desde a gestação, ensaio de recém-nascido, acompanhamento mensal, o ensaio de 1 aninho, a festa de 1 aninho e todos esses eventos voltados para a família, né? Então tu acompanha desde a gravidez até, né? Sim, a gente acompanha o crescimento. Eu tenho crianças que já estão aí perto dos 10 anos, que eu acompanho desde a barriga. E, gente, eu me emociono. Teve uma menina que eu acompanhei desde o batizado, ela tinha, sei lá, uns 9 meses. Com 3 anos ela cortou o cabelo pela primeira vez. A mãe dela postou um vídeo dela com aquele cabelo escovado, cortado. Eu assistindo, eu chorei de emoção, como se fosse uma filha minha cortando o cabelo pela primeira vez. Então a gente se apega, a gente cria vínculo. Às vezes eu chego no lugar, a criança chega e diz, olha, é minha fotógrafa, eu acho máximo, né? Então é muito massa, isso é muito legal. E os eventos tu continua cobrindo ou hoje não é mais uma prioridade? Eu fotografo muito pouco evento, porque minha prioridade hoje é estar perto da minha filha, né? Então de noite eu fico com ela, então eventos noturnos é muito raro. Mas a gente atende os eventos dessa esfera materno-infantil. Primeiro aninho, batizado, crisma, comunhão. Sim. E eu dou prioridade sempre na minha agenda de eventos para quem já é meu cliente dos ensaios, porque eu não consigo atender todo mundo, né? Então a gente tem que priorizar, não adianta, né? É isso. E tu já fotografou para fora, assim? Sim. Daqui da região, eu fui até São Paulo. O máximo que eu fui, mas eu já fotografei. Nossa, tá, vamos lá. Quando eu tinha ali pelos meus 18 anos, fiz como se fosse um estágio com uma jornalista lá de Natal, que atendia vários veículos de comunicação diferentes. Então ela atendia a revista Interiores de Minas, que é uma revista de design de interiores lá de Minas Gerais, Drops Magazine, mais questão cultural lá de São Paulo, a revista de bordo da empresa aérea Avianca e mais alguns outros meios de comunicação que hoje eu já nem lembro. E eu fiz algumas matérias com ela, onde a gente fazia viagens, conhecia lugares, eu acompanhava todo esse processo. O Vale dos Vinhedos, né, eu conhecia assim, com os meus 18, 19 anos. A gente passava alguns dias lá, ia para restaurantes, os spas, os hotéis, os circuitos culturais, e eu ia conhecendo e fotografando tudo isso. Então, eu já fotografei gastronomia, arquitetura, decoração, entretenimento. Tenho fotos publicadas, né, desde a 0 Hora, Caderno Dona. Já fotografei backstage de Fashion Week. Uma super bagagem. Nossa, são 15 anos de muita dedicação. É nova, mas tem uma bagagem enorme, né? Sim, e dentro de vários nichos, né? Então deu para conhecer a fotografia, como que a gente faz ela quando é para uma matéria de jornalismo, como que a gente faz ela quando que é para gastronomia, como que é fotografar arquitetura e decoração, que é completamente diferente de fazer o que eu faço hoje. Sim. Já fui produtora de canal do YouTube também, já produzi na época que, deixa eu pensar, isso vai fazer uns 10 anos atrás já. Eu fazia a produção, então o script dos vídeos, acompanhava a gravação, acompanhava a edição. Já trabalhei também junto nessa parte do YouTube com música. Então, já trabalhei na Expo Music lá de São Paulo, fazendo cobertura também para um artista na época, que era endorse, né, patrocinado de várias marcas. Então, tem história aí. Nossa, eu acho que tu tinha que criar um canal no YouTube e falar dessa parte que tu tem, né, que eu não conhecia, assim, às vezes, coisa, né, eu acho interessante isso, a gente mostrar que a gente é dessa região interior, mas olha o quanto que tu já viveu, né, porque às vezes as pessoas não conhecem, ela trabalha ali em Campo Novo, mas não sabe o quanto que tu viveu, quanto a tua experiência, né, eu acho interessante isso. Que bom que tu veio aqui passar isso pra gente, que legal. Tô muito feliz em poder compartilhar um pouco mais dessa parte da minha vida, né? De artista, de fotógrafa. E é muito gostoso relembrar de tudo isso e pensar que foi toda essa coragem de fazer as coisas, às vezes recebendo, às vezes não recebendo, fazendo só pela experiência, né? Mas é que é uma experiência muito válida, né? E foi isso que me trouxe aqui, para ser quem eu sou hoje, para ter o que eu tenho hoje, essa bagagem, essa experiência. Então, muitas vezes a gente trabalha para aprender a trabalhar, né? Então, faz parte da construção. Faz parte, eu acho muito importante isso.
E hoje, com o teu estúdio, você atende fora também nas outras cidades? Ou Sim. você prefere que o pessoal vá lá? É muito mais cômodo, né, eu fotografar dentro do estúdio, mas a gente tem situações específicas onde a gente vai para fora. Tem ensaios que a gente faz na casa do cliente, que é uma coisa linda demais, né? Quando a gente pensa numa gestante, fazendo as fotos dela no quartinho que ela criou para o filho dela, naquele ambiente onde o filho dela foi gestado, onde ele vai nascer, vai passar os primeiros anos da vida, isso cria uma memória, um valor muito agregado nessa fotografia. Sim. Então, muitas vezes eu me desloco até a casa dos meus clientes para poder criar uma história única. Ou então nos eventos. Agora a gente tem alguns eventos marcados esse mês. Em Santo Augusto, Três Passos, nos próximos meses. Então a gente tá sempre aqui nessa região, né? Vamos dizer, um raio de uns 100 quilômetros de Campo Novo, eu ainda acabo percorrendo todo mês para atender essas demandas. E eu fotografo muito para minha agência na casa ou na empresa dos meus clientes. Então, todo mês eu tô em Coronel Bicaco, Redentora, Três Passos, Santo Augusto, fazendo essas cidades para atender as empresas, né, da Laude, que é a minha agência de marketing digital, para poder criar um conteúdo específico e único para cada um todo mês. Sim, então além do estúdio, tu tem uma agência de marketing. Isso, então uma filha, um marido, 2 empresas, socorro, mas é isso aí. Socorro! A terapia tá em dia, tá tudo certo. É isso, nós temos uma agência de marketing digital que nasceu mais ou menos junto com a Nina, um pouquinho depois dela. E hoje a gente atende empresas aqui do Sul, da capital, de São Paulo, pensando nisso, né? Em realizar o sonho desses meus clientes, os sonhos da empresa deles, de alcançar os objetivos deles. É isso que a Laude faz. A gente cuida do bom, sonho como deles. tu falou que tu já participou de vários segmentos ali, tu consegue encaixar um pouquinho em cada um, né? E aí consegue entregar um trabalho ainda melhor, sem falar na foto, que já tem toda a experiência e vai ficar ainda melhor, né? Acho que foi um conjunto que casou super bem ali no teu nicho. E a imagem faz toda a diferença para vender, né? Faz. Então a gente precisa cuidar da nossa imagem enquanto empresa, enquanto profissional, e estar hoje nas redes sociais com foto, com vídeo, muda a visão que o consumidor tem do nosso negócio. Então, hoje em dia... E nunca é só uma foto, né? Não, nunca é só uma foto. A foto eu sempre digo que é a cereja do bolo. Isso tanto pro marketing, mas principalmente pro estúdio. O que a gente sempre vê os pais preocupados? Da criança chegar lá no estúdio e sorrir pra foto. Eu digo, não, esquece a criança olhar pra câmera e sorrir pra foto. Primeiro, a criança tem que se sentir confortável naquele ambiente, a criança tem que se sentir à vontade. A gente vai divertir, vai brincar, vai distrair. Aí depois de tudo isso, a foto sai naturalmente. Sai. Verdade. E da onde que tu tira as inspirações para tirar as fotos? Então, não só para fotografia, mas para qualquer nicho, a nossa criatividade ela vem da bagagem que a gente cria, né? No começo, todo fotógrafo tem aqueles seus 2, 3 fotógrafos de referência que a gente se inspira muito e tenta chegar em algo parecido com o que eles fazem. Mas depois a gente aprende a criar a nossa própria bagagem. Então, desde gastronomia, desde literatura, dos filmes que eu assisto, das experiências sociais que eu tenho, tudo isso vai enriquecendo a minha bagagem enquanto ser humano e vai me tornando uma pessoa mais criativa. A partir do momento que eu tenho as minhas 2, 3 referências e me inspiro muito nelas, eu acabo me tornando mais uma cópia, eu não consigo ter tanto a minha identidade. Sim. Mas quando eu entendo que enriquecer a minha bagagem através de todas as minhas experiências vai me ajudar a ser uma pessoa mais criativa, eu consigo fazer essa releitura de outros fotógrafos ou até mesmo trazer a identidade visual de um filme ou de uma campanha que eu gostei para a minha fotografia. E eu também gosto muito de criar experiências marcantes para as crianças. Então, às vezes é um cenário que parece muito simples, mas que tem alguma coisa que encanta as crianças e que faz com que elas queiram voltar. E a maioria das crianças da Tia Gabi é assim, né? Já saem do estúdio querendo saber da mãe e do pai quando que vão vir de novo brincar na Tia Gabi, né? Então, que amor. Eu queria saber, pra newborn, vocês fazem temático, que nem eu quando tiver um filho, que eu acho que eu não vou ter, mas eu acho tão legal, tipo, eu amo Harry Potter, então eu queria passar isso, tipo, eu acho muito legal, eu já vi vários, assim, eu acho lindo. Aí entra na questão do estilo de cada estúdio, né? Sim. Hoje nós somos um estúdio um pouco mais minimalista. Sim. Algumas coisas a gente adapta para trazer esse desejo dos pais, mas algumas coisas hoje a gente não faz pela forma como eu acredito no valor da fotografia a longo prazo. Sim. Vou explicar. Nós tivemos sábado agora um ensaio de 1 aninho, que a gente faz aquele smash the cake, que é o que a criança debulha o bolo e se suja toda.
como inspiração em Alice no País das Maravilhas. Mas como eu não faço aqueles cenários muito elaborados, a gente colocou os tons de branco e azul, uma roupinha que remetesse, mas que não fosse especificamente, né, uma cópia, mas uma releitura, e que já era do nosso acervo de outros ensaios. Então a gente trouxe nas cores essa inspiração de Alice no País das Maravilhas. Então a gente faz de uma forma mais minimalista. Porque o que acontece? Hoje tu ama Harry Potter. Tu não sabe se teu filho vai amar. Hoje a criança ama Galinha Pintadinha. A gente quer fazer aquele ensaio de Galinha Pintadinha. Daqui a 3 anos ela já não pode ver. Aí tu tá lá com aquele quadro imenso de um aninho da Galinha Pintadinha atrás do teu sofá. Gritando, né? E tu não vai querer ver aquilo todo dia na tua frente por 10, 20 anos. Que é o que a gente quer que a fotografia seja, né? Então o que eu gosto de fazer? A gente traz todas essas releituras, a gente coloca a identidade da família, mas seguindo esse nosso padrão, né, de construir uma fotografia mais atemporal possível. E que tu queira ter na parede da tua casa pro resto da tua vida. E tu não vai enjoar de ficar olhando. Ah, interessante isso. Tinha pensado. Bem pensado. Por isso que vocês têm a mim, gente. Essa parte é comigo, tá tudo certo. E tu comentou agora que a Nina já tá maiorzinha, já se vira um pouco melhor, mas aí tem outro no forninho. Temos um baby aqui. Então eu quero que tu fale um pouco assim, como que foi pra conciliar a maternidade, o estúdio, e como que tá sendo agora que ela já é maior, e como que vai ser com esse novo baby. Vamos lá então. Conciliar a maternidade com o empreendedorismo nunca é uma tarefa simples, mas ela não precisa ser difícil ao extremo. Então vai muito da forma que a gente se organiza e do quanto a gente se cobra, né? Eu sei que eu, enquanto mãe, enquanto esposa, dona de casa, e Gabriele, que ainda tem essa pessoa que precisa de tempo para si, eu vou conseguir me entregar para as minhas empresas até um certo ponto. Então eu aprendi que se eu me cobrar até aqui e não me cobrar até lá, vai ser mais leve. Vai conseguir equilibrar. Então hoje eu só trago para minhas demandas que eu vou conseguir suprir. E então, reduz cliente. Aprendi, quando eu digo sim para o meu cliente, eu estou dizendo não para mim. Então eu tenho que saber quando que eu vou dizer sim e quando que eu vou dizer não, para equilibrar essas demandas, né? Então, isso veio muito da terapia, para aprender a entender quais são as minhas limitações e as minhas capacidades. Veio muito de olhar para as experiências que eu tive com a minha família, o que eu gostei da minha criação e o que me fez falta. E aprender a dizer não. Então, hoje a gente trabalha de uma forma, a gente chama até o estúdio de ateliê de memórias, porque a gente não trabalha em larga escala. A gente faz atendimentos extremamente limitados. Então, para quê? Primeiro, para proporcionar uma experiência única para cada família. Segundo, para não me sobrecarregar, porque eu sou artista que tem que estar bem para fazer essas fotos. E para não sobrecarregar a Gabriele, que está por trás das empresas, né? Que é esse ser humano que a gente tem que se colocar em primeiro lugar, né? Então, hoje é assim. Com 2 filhos eu não sei, gente. Vamos ver como é que vai ser. Nasce lá em março, lá eu vejo o que eu faço. Mas eu tenho equipe hoje. Inclusive estamos em uma fase de transição de equipe. Hoje quem está trabalhando comigo está saindo para buscar os seus próprios sonhos. E a gente está formando uma nova equipe, treinando o pessoal e tal, para que lá na frente eu tenha também esse respaldo. Hoje em dia... consiga ter um pouco mais de liberdade também nesse momento que é único, né? E quem quer empreender tem que estar pronto para investir em equipe, em treinamento para equipe, tem que estar pronto para uma demissão sem motivo nenhum e para reconstruir essa equipe do nada. Isso é fundamental, né? A gente está preparado para isso, entender que não é com a gente, que não é pessoal. Empresa é assim. E ponto. Tem que saber lidar. É algo nada estável, né? É aquele alto e baixo aí toda hora. Gente, nada estável. Não, se tem uma coisa que é instável, é ter o teu negócio. Porque uma hora vai mudar a legislação, uma hora tu vai ter que mudar o teu horário de atendimento, uma hora tu vai ter que reinventar o que tu vende, como que tu vende, uma hora a equipe vai toda assumir, tu vai ter que reconstruir ela. Gente, eu tô grávida de 9 semanas, minha equipe inteira se demitiu, eu tô tendo que reconstruir toda a minha equipe. Um super desafio. Pronto, tem que fazer, sabe? Tem que fazer, sem mimimi, né? Não dá. É isso aí, segue o baile. Então é isso. Como que vai ser quando o bebê nascer? Não sei. Estou me reorganizando para isso. Mas é muito importante que eu não me cobre, ou que qualquer um que tenha um negócio não se cobre mais do que pode entregar. Então, entender as nossas limitações é fundamental para a gente não surtar nesse processo, né, de empreender. Sim, e tu acha que ser mãe te levou também a gostar mais da fotografia infantil? Nossa, muito mais. E a entender. A entender melhor, Claro, porque quando eu me vi gestante, fazendo meu ensaio lá,
eu pensei em muitas coisas que eu não queria mais repetir nos meus atendimentos e muitas coisas que eu queria começar a trazer para os meus clientes. Então, transformou o meu atendimento, o que, por consequência, transformou a minha fotografia. A mesma coisa quando eu estava na maternidade, sendo fotografada, aquela coisa toda do parto, do bebê chegando. Cara, ali eu comecei a entender o valor da fotografia na vida das pessoas. Nesse momento, principalmente, né? Que é um momento único, assim, é uma coisa que vai acontecer uma vez, né? Cada filho é particular. Exatamente, não repete, tu vai parir aquela criança uma vez só e tu quer o registro, tu quer lembrar. E também no newborn, quando a gente fez o newborn da Nina, uma fotógrafa muito querida, muito amiga minha, e eu aprendi ali coisas que eu queria repetir, coisas que eu não queria. Coisas que eu, enquanto mãe, achava que era necessário e coisas que não eram. E assim, consequentemente, cada experiência que eu tinha, enquanto mãe, tendo a minha criança sendo fotografada, eu pensava, nossa, isso aqui eu posso mudar, isso aqui vai melhorar muito para as minhas clientes. Sim. Nossa, se eu trouxesse essa coisinha aqui, ia facilitar tanto a vida delas. Por exemplo, cabelo, maquiagem. Hoje a gente oferece cabelo, maquiagem nos nossos ensaios lá no estúdio mesmo. Que legal. É muito mais fácil, gente. Mais pensa prático, só, uma né? mãe de 2, tá? Que tá com mais um na barriga. Tem que arrumar um filho, tem que arrumar outro filho, tem que ajudar o marido a escolher a roupa, tem que se arrumar, marcar salão ainda no dia da foto, sabe? Tem que ir no salão, deixa a criança com o pai, volta, pega a criança quando vê tá toda suja já. Não dá, sabe? Tem que facilitar. Não dá. É verdade, tu facilitou bastante. Então... E só passando por isso pra saber, eu acho, né? Só porque vivendo, a gente fica pensando assim, realmente, né? Agora que tu falou, a gente pensa, mas se a gente não passa por isso, a gente não sabe essas dificuldades, por né? Por isso que é muito bom em qualquer ramo que a gente atue, a gente se colocar no lugar do nosso cliente, tentar viver o máximo de vezes possível a experiência que ele vive, pra ter essa empatia e desenvolvendo essa... E facilitar, né? Facilitar a vida do outro. Acho que assim como a agência de marketing também tu pensou nisso, né? Sim. Porque a gente que é empreendedor, assim, sabe o quanto é ralado tu fazer a foto, tu fazer o conteúdo, tu pensar no conteúdo, tu editar o conteúdo, tu postar o conteúdo. Às vezes eu fazia tudo e não tinha tempo de postar. Então uma agência de marketing facilita muito nessa parte para as empresas. Digo que a gente vende tempo, né? Sim. Eu te dou tempo. Tempo e criatividade, né? Libera o cérebro, libera espaço no HD. Porque o que acontece? Eu, empresária, eu tenho que cuidar do meu financeiro, porque se não cuido do meu financeiro, a minha empresa não cresce. Eu tenho que cuidar das minhas campanhas de vendas. Eu tenho que treinar a minha equipe, assessorar a minha equipe para ver onde ela está tendo dificuldades. Eu tenho que fazer o atendimento do meu cliente, cuidar das minhas entregas, cuidar da limpeza. Muita coisa. N coisas, tá? Aí pensa na rede social. Isso vai te roubar o quê? 2 horas por dia, no mínimo. No mínimo, E se essas 2 horas por dia tu tiver investindo em conhecimento para ti, para botar a tua empresa para crescer? Olha só o lucro que é tu contratar uma empresa. Eu não digo só a minha empresa, mas qualquer nicho. Você precisa ir atrás de uma empresa, de uma agência, para te dar mais também que tempo. esteja conectada com os teus princípios, né? Isso. Que tem tudo isso no meio. É isso, tu tem que encontrar uma agência que atende aquela tua demanda que tu precisa, que seja especializada talvez no teu nicho e que vá se encaixar também no teu tempo disponível para fazer as pautas, para fazer as aprovações de conteúdo. Às vezes você vai querer que essa empresa programe os teus posts ou que ela poste manualmente. Às vezes você vai querer gravar vídeos novos toda semana, todo mês para o teu canal, para tua empresa. Então é muito legal encontrar uma agência que atenda as tuas demandas. Hoje, como que a Loud funciona? A Loud é uma agência de marketing digital, mas que também dá uma assessoria nessas outras questões, como posicionamento, como a parte do financeiro. E o nosso carro-chefe hoje são os planos mensais, onde a gente faz foto e vídeo novinho todo mês para todo mundo. Então eu vou até a tua empresa já dá um super trabalho, né? Se tu for parar parar a tua empresa para fazer isso, perde uma semana, olha. É mais ou menos isso. Então, eu vou até a tua empresa com a pauta do mês já feita. O que é a pauta do mês? É o nosso plano de negócio, o nosso plano de vendas. Então, assim, eu tenho vamos dizer, você tinha uma loja, né? Inclusive, de vez em quando, eu já fui lá para modelar para a loja. Já foi até minha modelo, ó. Até modelo, de modelo eu já taquei. Então, a gente
pensa assim, temos uma loja. O que essa loja vai vender agora? Agora, eu digo sempre daqui a um mês, porque a gente trabalha um mês pra frente, né? Bom, tá chegando o dia da criança, uma loja infantil, e a gente precisa de campanhas para isso. Então, a gente organiza todas as campanhas com antecedência. Eu vou até o teu negócio, faço as fotos, faço os vídeos do que precisa ser feito, trago esse material de volta para a agência, e daí a equipe produz esse material voltado para aquela estratégia de marketing para aquele mês específico. Sim. Sempre com um mês de antecedência, sempre alinhando os conteúdos com as necessidades de venda de cada empresa, com o que cada empresa precisa crescer. Então, isso dá muito tempo extra para cada um desses empresários cuidar do seu negócio. Dá muito tempo extra, eu sei por mim. E daí hoje a gente atende Facilita a vida do empreendedor. Daí a gente atende algumas empresas aqui do Rio Grande do Sul, algumas de Porto Alegre, de São Paulo. E assim, vamos indo. Inclusive, tem uma curiosidade muito legal. Um dos estúdios fotográficos que eu atendo hoje enquanto agência, porque a gente também atende outros estúdios fotográficos, legal. Não é o estúdio, eles são fotógrafos, mas é ensaios e eventos, eles não têm estúdio. Mas foi o meu professor de fotografia de 10 anos atrás. Que legal. Nossa, que interessante. Ele e a esposa dele nos contrataram esse ano para cuidar das redes sociais dele, e ele foi uma das primeiras inspirações. O Bruno e a Kátia da Angá, beijo para vocês. Ele foi meu professor há uma década atrás, e hoje eu cuido das redes sociais da empresa de fotografia dele e da esposa dele. Então olha que legal. Que bom ver esse reconhecimento também, né? Deve ser uma sensação, assim, muito agradável. Eu lembro que o dia que a gente fechou, eu parei tudo, olhei pra Cris, olhei pro Michael. É sério isso? Estou entendendo isso. Olha quem que me contratou. Uma pessoa que era minha referência, continua sendo, mas que hoje confia em mim pra cuidar das redes sociais dele. Então é muito gratificante. Legal. Muito gratificante, muito bom mesmo. E eu queria que tu desse uma dica pra quem tá querendo empreender. Estude, não sei nem para qual câmera que eu olho, mas é isso, estudem. A partir do momento que a gente quer abrir um negócio, a gente tem que conhecer o nosso mercado, tem que conhecer o nosso cliente, tem que conhecer as dificuldades que isso vai trazer para nós. E depois que a gente abre o negócio, que ele já está rodando redondinho, a gente não pode achar que já sabe tudo. A gente tem que entender que o mercado está sempre evoluindo, está sempre com novidades e precisa continuar estudando a vida inteira. Eu tenho 15 anos de profissão e eu estudo até hoje. Inclusive, essa semana a gente vai iniciar mais um curso de pós-produção de fotografia. Que é de edição, tudo mais. Porque agora a gente tem, por exemplo, a inteligência artificial. Então, eu já aplico inteligência artificial na pós-produção. Se eu não estivesse estudando isso agora, como que eu ia aprender a colocar isso dentro do meu negócio para otimizar o meu tempo, otimizar o meu faturamento, diminuir os meus custos? E se a gente não se mantiver constantemente estudando e buscando se aprimorar, a gente vai estagnar e aquele outro concorrente, coleguinha que está estudando, vai passar na nossa frente por desleixo nosso. Então não dá para parar de estudar. E cada hora tem uma novidade diferente, tu tem que estar sempre se atualizando, né? Tem, em todos os ramos. É isso aí. Eu vejo que a inteligência artificial, às vezes eu tava pesquisando que tu escreve do jeito que tu quer uma foto, assim, ele vai lá e já monta. Cria. Sim, a gente já tem isso. Por exemplo, para a área da fotografia, quando a gente faz a importação das fotos no computador, eu tiro, vamos dizer, 1000 fotos em um ensaio. Eu tenho que passar uma a uma no olho para selecionar as 100 melhores para mandar para o cliente escolher. Já tem inteligência artificial para isso. Que faz toda a curadoria das fotos baseado no que tu vai ensinar ele a pensar igual tu pensa esteticamente. Além disso, reduz tempo, né? E ainda tem mais. Já existe inteligência artificial que faz a pós-produção, a edição da foto. Luz, temperatura de cor, pele, detalhe, olho, tirar as espinhazinhas, as manchinhas, tudo automatizado através da inteligência artificial. Nossa, vai facilitar muito. Hoje também vai conseguir aumentar faturamento, reduzir tempo, reduzir equipe às vezes também. Reduz custo, tu aproveita melhor o teu tempo, tu entrega mais rápido para o cliente, o que é um grande diferencial, uma entrega rápida. E assim tu aumenta o teu percentual de lucro, né? O que é muito bom. Sim, tu consegue atender mais pessoas, né? Consegue adaptar. Então, às vezes a gente pensa que as novidades elas vêm para derrubar a gente tem medo do novo. Agora, o segredo é tu abraçar essas novidades e saber usar a teu favor. Aprender a colocar elas no teu negócio para trabalharem para ti. É verdade.
e daí a gente cresce. Daí meu marido integrou também com a inteligência artificial, tu perguntar alguma coisa, daí a própria inteligência, assim, conforme o produto que tu tem, ela já escreve ali o que precisa. Pra tirar as dúvidas. E tu olha assim, tu acha que é um WhatsApp, mas Sim. não é? Tipo, vai lá, tipo, escrevendo, aparece, daí, gravando áudio. Sim. Daí, tipo assim, isso tá facilitando muito a venda, muito, né? Sim, muito. Hoje tem uma empresa que atende fotógrafo para isso, que inclusive são parceiros do congresso que está acontecendo hoje, enquanto a gente está gravando, né? Que é a Assis. A Assis é um assistente virtual para fotógrafos que faz desde o cadastro do cliente, tira as dúvidas, passa as propostas, faz todo esse pré-atendimento. Então a gente só vai lá para finalizar o atendimento e a Assis tem toda essa inteligência artificial para atendimento via WhatsApp, também vinculado às redes sociais. Sim. Para facilitar a vida. Inclusive no mês de agosto aconteceu um congresso muito legal em Lajeado, que foi Metamorfoses. Eu sou embaixadora desse congresso. Ah, que legal. E é um dos maiores eventos da fotografia aqui do sul do país. Reuniu palestrantes do Rio Grande do Sul, do Brasil e de fora do Brasil. E reuniu mais de 400 fotógrafos nesses 2 dias de palestra para se aprimorarem na inteligência artificial, na pós-produção, no atendimento ao cliente, até nessa questão do marketing para fotógrafos. E foi um evento surreal que transformou a vida de mais de 400 fotógrafos. Uma super bagagem, né? Nossa, Sim. que legal. E a gente vai ter a próxima edição em maio, então se você que está assistindo é fotógrafo, fica de olho no Metamorfoses, que está vindo para transformar a vida dos fotógrafos aqui no sul do Brasil. O nome já diz, né? Metamorfoses. É fantástico. Eu acho interessante isso porque, assim, a primeira vez que veio a inteligência artificial era muito robotizada. E tu não tem paciência, tu não quer ficar clicando ali pra vir pronto. Então agora eles atualizaram que parece que literalmente tu tá falando com um humano. Uma pessoa. Então, assim, eles estão... Isso assusta um pouco, né? Porque eu acho que vai tirar algumas vagas. Tipo, às vezes tu não precisa ter um atendente, mas um vendedor. Porque ele vai tudo automático e já tá parecendo que tu tá falando realmente com uma pessoa, né? Isso. Então eu acho muito interessante isso e a gente tem que se atualizar para entrar nesse meio para continuar, porque senão se tu não se atualiza, tu também fica para fora, né? Pensa, vamos dizer, uma década e pouco atrás, a gente não precisava estar nas redes sociais. A gente podia estar no rádio, na revista, no jornal e a gente aparecia. E quem ficou com medo da internet e não entrou, tá tendo que entrar agora. Olha o prejuízo. O tempo que perdeu. E se a gente não fizer a mesma coisa com a inteligência artificial? Se a gente ficar com medo dela e não abraçar ela, daqui a 10 anos a gente vai se arrepender quanto e vai ter quanto de prejuízo, né? E quantos vão ter passado na nossa frente? Nossa, todo mundo. Gente, bora lá abraçar a inteligência artificial e é isso. Aceitar o novo, né? E se reinventar com ele. Perfeito. É isso aí. Eu queria te agradecer, então, Gabi, por ter vindo dar entrevista pra gente. Fiquei muito feliz em te conhecer a tua história. Obrigada. A Leti falou, tu vai se identificar com ela. Eu falei, não é porque ela, tu vai ver. Primeiro que as duas coloridas, né? Combinaram a paleta de cores. Mas eu fiquei muito feliz também com o convite, muito feliz em te conhecer também, te rever, tava morrendo de saudade. E muito grata por estar aqui compartilhando um pouco da minha história com vocês. E eu estou muito feliz por vocês. Eu estou acompanhando desde o começo do podcast e fico muito orgulhosa por mulheres aqui da região estarem desbravando essa internet com podcast. Parabéns pelo projeto de vocês, que é incrível. Desejo cada vez mais sucesso para vocês. Muito obrigada. Trazendo o novo também pro interior, né? Com Porque certeza. Não é só a cidade grande que pode ter podcast. Isso aí. Isso aí. Muito bom. Então, eu gostaria de agradecer nossos patrocinadores, que é a Autoservo, a Estética Ana Laura, o Espaço Animal, e a MRV Personalizações, que fez as nossas canecas. E também queria agradecer o lanche de hoje, que é o Ateliê da Cláudia. Até a próxima. Obrigada.